Paz do Senhor, no AD Entrevista de hoje, continuamos falando dos departamentos da Igreja Assembleia de Deus em Cambé, recebendo com muita alegria a coordenação da UFAGCAM, irmã Lígia Flora e Sandra Mafra. Fique conosco, não saia daí, roda a vinheta! Gente, o AD Entrevista de hoje está recebendo aqui com muita alegria nesses temas que nós estamos aí com os departamentos da Assembleia de Deus, especialmente aqui da Assembleia de Deus em Cambé, a IAGCAM. Recebemos com muita alegria a UFAGCAM. Irmã Lígia Flora, paz do Senhor, prazer ter a senhora aqui. Prazer é todo nosso estarmos juntos aqui para essa entrevista, pastor. Amém. Irmã Sandra Mafra, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui nesse momento representando esse grupo maravilhoso que é a UFAGCAM. E vai ser top a entrevista. Acompanha conosco aí. Irmã Lígia, eu sei que a senhora, antes de nós entrarmos no tema UFAGCAM, eu sei que a senhora daí, desde muito jovem, principalmente depois de casada, a senhora já tem esse espírito de liderança, esse chamado tão especial. Conta para nós aí um pouquinho dessa vivência desses anos aí que a senhora tem, sempre trabalhando com a igreja e com esse departamento tão maravilhoso, Círculo de Oração. É uma vivência mesmo, pastor Rogério, porque esse trabalho, esse ministério, o Senhor me agraciou, eu posso dizer até antes de me casar, porque com a minha mãe, sempre eu acompanhava ela, como dirigente do Círculo de Oração que ela era, sempre ela me trazia ao Círculo de Oração. Então a irmã Adelaide é a minha, eu posso dizer, ela é mãe, tanto na parte física e também espiritual. Ela me conduziu a esse caminho. Então, através dessa vivência, desse ensino para a oração, estar na igreja, eu posso dizer, através disso, eu tive a chamada ao ministério. O Senhor me concedeu essa graça. E me casei com o pastor Vanderlei, e sempre nas igrejas, eu era a dirigente do Círculo de Oração. Chegava, tinha outras irmãs, de repente, não, vamos colocar a irmã Lídia, a esposa do pastor. E eu não tinha como dizer não, né? Então, sempre assim, sempre fazendo a obra de Deus. E até hoje, aqui estamos, para a glória do Senhor. E esse dom maravilhoso de liderar, né? Agraciado, quem o tem, a irmã é uma líder nata, né? Não é só pela ser esposa do pastor Vanderlei, que é o nosso presidente, mas Deus realmente a chamou para esse ministério de liderança. Irmã Sandra Mafra, esposa do nosso saudoso, né? Pastor Alício Mafra, nosso amigo, também desde cedo trabalhando, né, irmã Sandra, nas lideranças, sempre aí com a família também. Conta para nós um pouquinho dessa trajetória aí, irmã Sandra. Na verdade, o pastor Mafra, quando ele se converteu, ele já se converteu obreiro já, né? Não queria ficar no banco. E aí, sempre dirigente de culto, ponto de culto e ajudando nas congregações. E daí a esposa sempre vai junto, né? E é bem o que a irmã Lídia falou. A gente chega na congregação, na igreja, aí as irmãs já vê que a esposa do pastor é que tem que ser a líder, né? E é aquilo, a gente não quer desapontar elas, mas é lógico que tem muitas mulheres com muita condição de estar na liderança. Mas elas querem a esposa do pastor. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo, né? Sempre dirigindo Círculo de Oração e agora nessa experiência aqui no suporte com a irmã Lídia, né? Mas, graças a Deus, sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Muito bom, muito bom. Mas, irmã Lídia, hoje nós trouxemos a senhora aqui, vocês aqui, né? Para nós falarmos um pouco desse departamento tão maravilhoso. O pastor César esteve conosco aqui na abertura desses programas temáticos, falando dos departamentos. E ele falou que o Círculo de Oração, né? O Círculo de Oração foi um dos primeiros departamentos instituídos na Assembleia de Deus, atrás, com o intuito, a promoção de ter um trabalho específico para as mulheres. E aqui na Assembleia de Deus, aqui em Cambé, o nosso departamento, vamos dizer assim, de Círculo de Oração é a UFAGCAM. O que é UFAGCAM, irmã Lígia? Essa sigla, né? A gente vê tanta sigla, mas o que significa? O FAGCAM significa União Feminina da Assembleia de Deus no Campo de Cambé. Campo de Cambé, União Feminina, né? Que não engloba só o Círculo de Oração, mas os trabalhos em gerais assim que envolvem todas as mulheres.
É isso mesmo. É um trabalho que é denominado União Feminina. Então quer dizer que tem irmãs que elas não fazem parte exclusivamente do círculo de oração. Mas quando chega no trabalho geral, se elas quiserem fazer parte do coral, daqueles eventos, elas têm oportunidade. Tem a oportunidade de participar. Sim, porque é uma união feminina. Então todas podem fazer parte. Pode fazer parte. Isso. Bom, nós deixamos a UFAGCAM, por último, nessas entrevistas temáticas, justamente porque nós estamos aí agora no mês do Outubro Rosa. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas o mês aí que é um mês especial, onde traz a conscientização da saúde feminina, e por isso nós trouxemos as irmãs hoje aqui em comemoração. Mas, irmã Nígia, irmã Sandra também, de forma geral, qual que é a função e de que forma contribui a UFAGCAM dentro da organização eclesiástica, dentro da igreja, em especial aqui na IAGCAM, no nosso campo de Cambé? A função desse departamento de mulheres, ele se torna uma função de trazer união entre as mulheres. Um departamento que foca mais as mulheres, porque existe o departamento das crianças, dos jovens, né? Cada um tem o seu momento. Então esse foca os momentos das mulheres se reunirem. A gente faz evento com as mulheres, a gente faz algumas programações especiais, visando esse momento de união entre as mulheres da igreja. Porque não dizer que é o maior grupo também, né? Nós temos mais mulheres na igreja, né? Então a gente procura trabalhar esse departamento para que haja uma união entre essas mulheres que fazem parte da nossa igreja. Eu acho que isso é uma característica não só assembleiana, mas das denominações das mulheres, sempre são a maioria, estão aí trabalhando, né, e tal, muito bem. Irmã Sandra, mas a UFAGCAM, especificamente, claro, nessa união feminina, a senhora é a segunda coordenadora, mas vamos falar um pouquinho aqui da central. Nós temos o trabalho específico com o círculo de oração. E eu queria que a senhora falasse, não está aqui no nosso script, mas a senhora falasse de dentro, a senhora vai tirar bem isso aí, sobre a manhã de consagração que tem as irmãs aqui toda terça-feira, que é tradicional de muitos anos, irmã Lígia, de muitos anos, essa consagração das irmãs que vocês cantam, vocês pregam, vocês oram, aí fazem um trabalho especial todas as terças-feiras, às 8 da manhã. Pastor Rogério, esse trabalho da consagração nas terças-feiras, ele tem edificado demais a vida das nossas irmãs. Nós temos visto isso, nós temos visto os testemunhos que as nossas irmãs têm, que elas têm dado nessa manhã da consagração. Porque além do período da oração que nós temos o período da palavra, e nós temos também um período que essas irmãs elas podem testificar algo que elas têm recebido da parte do Senhor. E esse grupo da UFAGCAM, tanto quanto o grupo do círculo de oração local ou geral, ou a consagração das irmãs, nós temos visto mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres dedicadas mesmo a estar de plantão na presença do Senhor, para interceder sobre todo e qualquer tipo de necessidade da igreja. E é muito interessante porque a gente compartilha. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp e a gente compartilha as nossas necessidades. E nós temos visto constantemente os testemunhos dessas mulheres que participam dessas orações, que vêm nas consagrações, o quanto Deus tem feito na vida dessas mulheres. E não só na vida delas, mas na vida da família delas, né? Do convívio no trabalho. É extraordinário como Deus tem feito na vida da igreja. É um trabalho que promove mesmo as mulheres ali em comunhão, de estarem juntos ali. Comunhão, uma fortalecendo a outra, sabe, pastor? E também a gente vê o quanto essas mulheres, elas são comprometidas na oração, a ponto de fortalecer os lares delas, os lares, né? Porque essas mulheres, elas são mulheres que estão, igual eu disse, elas estão de plantão na presença do Senhor. Então, é certo que elas vêm na oração certa de que vão receber a bênção. Porque é uma comunhão nós temos uma comunhão tão integrada, pastor, que uma sente a dor da outra. Quando ela vem aqui, ela testifica que ela está passando por uma luta, que ela está passando por um problema, o grupo todo toma a dor daquela irmã. E a gente passa assim a fazer parte da vida dela. Enquanto ela não tiver a vitória sobre aquele problema, a gente não descansa. Então, em cima de um problema em cima do problema daquela irmã, sabe? Então a gente vê uma comunhão muito forte nesse grupo de oração na UFAGCAM.
é uma comunhão dessa união feminina que é o próprio Espírito Santo mesmo na vida dessas mulheres. E nessas terças-feiras de manhã é um culto completo, né? Oração, louvor, palavra, Sim. consagração, Sim, é uma tradicional. Faz o convite, Maninha. Toda terça, Toda terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós nos reunimos aqui e a gente fica até pelas 9h30 da manhã, né? 9h30. Quando há um momento assim de mais palavra ou algum acontecimento assim que às vezes passa do horário um pouquinho mais, geralmente é das 8 horas da manhã até as 9h30. Isso aí. Nós estamos aqui em oração. Oração, palavra, louvor, venha participar, Avenida Brasília 59, toda terça, 9 da manhã. Manília, qual que são os trabalhos que estão sendo feitos atualmente? A gente sabe que já viemos aí de quase 2 anos com essa limitação, né? Algumas limitações por causa da pandemia, mas qual que são os trabalhos que a Alfaglicam está fazendo atualmente? O que está sendo programado, quem sabe ainda para este ano, e já os projetos futuros aí que a Alfaglicam tem planejado. Então, a gente trabalha sempre com as dirigentes de círculo de oração, né? A gente trabalha com incentivos, a gente tem, quando acontecem as reuniões, né? A gente sempre passa palavras de incentivo, algum trabalho, algum projeto que a gente quer fazer. Mas nesses anos, né? A partir do início da pandemia, a gente teve algumas limitações, daí a gente deu uma parada. Porque como muitas mulheres, né, a gente não tinha como trabalhar. Esse ano a gente fez uma reunião com algumas irmãs aqui na Central, dia 1º de maio, a gente teve um momento juntas, e agora nós vamos ter outro momento no dia 15 de novembro. 15 de novembro, vai ser um Já feriado. está programado, né, uma segunda-feira, um feriado, mas nós estaremos aqui com as irmãs que se disponibilizarem, vai ser um grande trabalho, nós teremos uma psicóloga lá de Umuarama, que estará nos trazendo palestras, vai ser o dia todo. Olha aí. Palestra de manhã e palestra à tarde. Então vai ser um trabalho maravilhoso. A gente já está assim, meio caminho organizado, né? Então vai ser bênção. E aquelas irmãs que já estão se programando, se preparem, irmãs, que vai ser bênção para nós nesse dia. 15 de novembro, feriado, a segunda-feira, horário? A partir das 9 da manhã até as 17 horas da tarde. Vai ser o dia todo. Benção pura, irmãos. Vai ser fogo santo descendo aí. Já estão convidadas, né? E daí, entrando aqui, não precisa sair mais. Vai ficar tranquilo, Já que vai fica. ter tudo que é necessário aqui. Amém. E já aí os projetos já aí para o ano que vem, quem sabe já congresso voltando, as atividades aí se normalizando, né, irmãzinha? Se o senhor nos permitir, aí voltamos aos nossos trabalhos normais, né? A gente vai começar um novo roteiro, né? Amém, amém. Muito bem. Irmã Lívia, daí eu quero que a irmã Sandra também fale sobre isso, né? Essas lideranças natas que vocês têm aí, esse dom divino, né? Que não é só o dom natural de liderar, mas também a graça de Deus sobre isso. Quais que são assim os desafios de ser uma líder, irmã Lívia? Principalmente num seleto grupo, né, departamento como esse da Alfaglicam, Círculo de Oração, e o que contribui para a senhora como líder e como pessoa também? Os desafios são muitos. Nós temos que romper muitas barreiras, mas diante do chamado de Deus, a gente supera tudo. Porque existem momentos que é de lágrima, né? Momentos de angústia que a gente passa. Mas diante desse chamado, diante daquilo que nós vemos Deus fazer através da nossa vida, quando a gente tem esse chamado de liderança, então a gente vai rompendo as barreiras, né? E eu vejo que para a minha vida é crescimento espiritual. Porque eu vejo assim que através das irmãs que chegam até nós como líderes e começam a testemunhar que através de uma palavra, através de um aconselhamento, a gente foi bênção para a vida delas, então isso nos fortalece, sabendo que esse chamado de Deus não foi em vão, mas Deus nos usa para aquele momento, para abençoar vidas, para fazer com que eles prossigam na caminhada e até incentivar. Isso que é lindo, né? Saber que a nossa vida aqui na terra, se não for a mão de Deus, nós não somos nada. Mas quando Deus chama, capacita, a gente pode ser bênção na vida de outro.
E é isso que é lindo, porque eu vejo que as irmãs do campo, quando elas têm o prazer de conversar comigo, elas começam a compartilhar a experiência que eu louvo a Deus. Eu olho para mim e falo, Senhor, mas eu sou tão pequena, parece que eu não fiz nada. E elas agradecem, elas começam a compartilhar as experiências. Isso eu acho lindo, porque isso acontece na vida delas, mas só que para mim é um crescimento espiritual muito grande. É um fortalecimento para a caminhada. Eu tive um professor na faculdade, e ele falava assim, a maior satisfação de um líder e a alegria dele é ver os seus liderados crescerem e dar frutos. Né? É uma satisfação de ver isso, né? Igual a senhora falou, né? Uma alegria mesmo com os desafios, com as temperanças que a liderança muitas vezes enfrenta. Isso é muito comum, né? Ver o crescimento, tudo dando certo e Deus abençoando, né? Irmã Sandra, sua experiência tão vasta, o que contribui para a senhora, assim, como pessoa, como uma líder, assim, de um departamento tão maravilhoso como esse? Na verdade, é bem isso, sabe? Condições para estar na liderança de um trabalho como esse, eu olho para mim e eu não vejo a mínima condição para estar diante de um trabalho desse. Mas a partir do momento que, como a irmã Lídia falou, é um chamado, é uma convocação do próprio Deus para você estar ali, então você não tem... Eu me sinto no direito de não falar não, eu não posso me omitir de uma chamada dessa. E é bem isso, sabe? Quando você entra em contato com essas lideradas e você vê que ela está satisfeita com o trabalho que está sendo desenvolvido, com uma palavra que você falou, às vezes uma ligação que você fez, né? E você tem um retorno disso, saber que você está causando um impacto na vida dessas mulheres, que de alguma forma você está sendo usado para abençoar elas, é gratificante demais, sabe? Porque daí pelo menos eu olho para mim e eu falo assim, Senhor, é só a tua graça para que a gente consiga se manter, né, em condição de ajudar essas mulheres, de causar na vida delas momentos e palavras e sentimentos na vida dela, fortalecimento na vida dessas mulheres. Porque, na verdade, essas mulheres, elas também são líderes de alguma forma. Né? Ou ela é líder lá no lar, ou ela é líder de um grupo lá na congregação, ou ela é líder lá no trabalho dela. Então, é muito gratificante ver ela fortalecida por fazer parte do nosso grupo, sabe? E isso, o crescimento é para nós que estamos na liderança, quando a gente vê o progresso delas, quando a gente vê o resultado que elas estão tendo, diante daquilo que a gente tem passado para elas, diante daquilo que a gente tem sugerido para elas, né? Quando surge a oportunidade de nós fazermos um trabalho, é temeroso, né? A gente fica tenso, né, Lídia? Sempre quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, bate aquele temor, né? Porque qual vai ser o resultado disso? E aí quando a gente vê aquele trabalho, vê aquele evento que a gente fez, e ele deu um resultado, nossa, aquilo traz um crescimento espiritual maravilhoso para a vida da gente. Então a gente tem que deixar Deus fazer, deixar Deus usar, né? Amém. Ser somente instrumento na mão de Deus. Amém. É muito gratificante. Amém. E para nós partirmos aqui para o final aqui da nossa entrevista, Irmã Lívia, qual que seria um conselho assim, que a senhora poderia dar para os líderes que nós já temos aí na congregação? Até fazemos menção aqui, a senhora é a primeira coordenadora, a irmã Sandra é a segunda, mas também tem mais membros que fazem parte da diretoria. Sim, temos as nossas irmãs que são as secretárias, né? Que é a irmã Lidiane, a irmã Mara Regina e a irmã Débora Lúcia. Elas são as secretárias. Secretárias. Então vamos lá. A irmã Lidiane e a irmã Débora Lúcia congregam na congregação Jardim Tupi. Jardim Tupi. E a irmã? A Mara Regina, no Novo Bandeirantes. Novo Bandeirantes, esposa do pastor Hermes. Isso, esposa do pastor Hermes. E temos as nossas tesoureiras, que é a irmã Lídia Nogueira, né? Congrega no Santo Amaro. E temos a irmã Sandra Regina, que congrega na Central. E a irmã Lídia é nossa aqui da Central. Esposa do nosso pastor presidente, a irmã Sandra Mafra também é nossa. E além dessas lideranças, que fazem parte também as lideranças lá das congregações, né, do círculo de oração, qual seria uma palavra assim, que a senhora poderia deixar de incentivo, tanto para essas que estão, como para aquelas que almejam também, têm aquela vontade no coração de ser uma líder, de estar à frente de um departamento? A palavra é
uma passagem bíblica que está no livro 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim, eu vou até inverter aqui, tá amados, eu vou colocar amadas. Amado. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Existem irmãs que já são líder, né? Estão lá lá no seu grupo, lá na congregação, elas já estão liderando. Mas essas irmãs, elas são agora aquela que está espelhando para outras que têm o anseio de ser, né? E que Deus vai levantar, porque a nossa oração é essa, que está difícil, pastor Rogério. É verdade. Líderes está bem difícil se levantarem, pessoas que querem compromisso. Muitas pessoas querem fazer, mas eu não quero compromisso, tá? Eu faço agora, mas não conte comigo. Então, nossa oração é que o Senhor venha levantar líderes, mulheres que sejam comprometidas e que tenham no coração esse desejo de permanecer constantes fazendo a obra do Senhor, desejo de orar, de fazer a obra, de estar liderando, porque Deus conta conosco, né? É verdade. Em um mundo tão complicado, Deus quer contar com mulheres comprometidas para a sua obra. Deus conta conosco. E se nós não fizermos, vai ficar um vácuo ali, né? Verdade. Precisamos nos dispor. Eu, na minha caminhada de fé, desde jovem, eu nunca soube dizer não. Eu me lembro quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu não me lembro o ano agora, 80 e quanto? Eu me lembro quando eu cheguei com a minha mãe que nos trouxe ao culto, eu era ainda bem nova. Nós chegamos aqui no dia da inauguração do templo antigo. Quando nós viemos a esse culto, estava lá a fita que o pastor Ivo e o pastor Daniel iam abrir para inaugurar o templo antigo, sabe? Dessa então, eu não sabia, hein? Aí, a partir desse culto, a minha mãe nunca mais parou de frequentar aqui. Porque meu pai, como era da Luz do Mundo, ele gostava de ir lá. E a minha mãe falou assim, olha, lá é muito longe, os nossos filhos precisam de uma igreja mais perto. E a Assembleia de Deus fica mais perto, eu prefiro ficar aqui com eles. E aqui nós ficamos. E aquilo começou a vir, os momentos em que os pastores chegou em mim e falavam assim, Lídia, você tem condições de cuidar das crianças? Eu todo envergonhado dizia, olha pastor, eu não sei, mas eu não vou dizer não. Posso ajudar. E a partir dali, começou com crianças e depois comecei a reger o grupo das irmãs. E ao lado da minha mãe, sabe? Sempre auxiliando. Então, o Senhor me levantou assim, eu não disse não à obra do Senhor, ao chamado. E assim o Senhor foi nos levando. Até quero compartilhar algo que eu estava pensando em casa hoje, pastor Rogério. Teve muitas manhãs manhã missionária aqui nessa igreja, que vinha pregadores, e eu me lembro que no nosso tempo de jovem, não só eu, como outras jovens e os moços também. E antigamente era muito comum essas manhãs missionárias, Sim, que saudade. Sim. E quando nós tínhamos esse momento, quando o pastor pregava e fazia o convite, né? Quem queria entregar a vida para ser um missionário, para fazer a obra? Eu me lembro que eu vinha chorando e me debruçava aqui, pastor Vanderlei e outros que faziam parte também do nosso tempo de jovens. E eu vejo quanto Deus honrou aquele momento diante desse púlpito, ainda que não era esse o antigo, mas Deus honrou aquelas lágrimas, aquele momento de entrega, quando nós fazíamos isso. Olha, Deus nos usou tremendamente, onde nós passamos. Então eu vejo o quanto é importante a gente se entregar a fazer a obra de Deus, porque Deus, Ele honra o chamado dele em nossa vida. Amém. Dessa aí eu não sabia, viu? Ô, pastor, Palavra maravilhosa. eu tô lembrando que eu também fiz isso lá no começo da minha conversão, agora que eu tô lembrando que eu fiz essa entrega também, depois eu não sabia que as coisas vinham acontecendo. Que Deus vai fazendo, né? Aí o Senhor fala, lá você não se entregou lá longe. Aí começa a fazer, uma benção. A irmã Lídia falou uma coisa aqui, a gente tem falado algumas vezes disso, que o que tem acontecido, que muita gente não tem a paciência de esperar o tempo dele e se preparar aquele tempo. Até eu brinquei outro dia, tem gente que já quer começar por pastor, ele não quer começar por cooperador, né? E não sabe, eu tive o privilégio de passar assim de forma eclesiástica, falando de cargos, né? Passar por todos. Em 99, não sou eu que sou entrevistado, irmão, mas eu achei tão... Ele se sentiu emocionado aqui. Emocionado mesmo. Em 99, logo depois que eu casei, eu fui ordenado a cooperador. Aquilo, meu Deus, era uma coisa tão
maravilhosa, aquele chamado. E eu lembro que nessas manhãs missionárias a gente ia, se jogava e voltava para casa. Eu preciso fazer mais para Deus, quero estar assim. Mas hoje tem gente que ele quer ser, mas ele não quer ser capacitado, quer pegar de qualquer jeito, né? Então, meu querido, esse conselho que a irmã Lígia deu, que seja um conselho de Deus para a sua vida. Se prepare, esteja na brecha, se coloque à disposição da sua liderança, se capacite e espere. Se você tiver um verdadeiro chamado, quiser, Deus vai te levantar e vai engrandecer o seu chamado em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Gente, partimos para o final aqui. Irmã Lígia, a senhora já deixou aqui esta palavra, né? Este conselho tão maravilhoso aí, não só para as lideranças, mas também para todos nós aí. E nós queremos encerrar aqui com uma espécie de brincadeira que nós fazemos aqui, que é conhecer melhor um pouquinho, nem que seja de forma bem breve, dos nossos convidados. Nós chamamos aqui de resposta rápida. O senhor já sabe como é que funciona, a irmã Sandra também. Eu pergunto e vocês falam aí. Primeiro a irmã Lígia, depois a irmã Sandra. Pode ser? Então vamos lá. Irmã Lígia, um livro da Bíblia. Salmos. Salmos, livro dos Salmos. Salmos. Também? Ah, tá copiando, gente. Ah, mas Salmos é para tudo, né? Salmos é maravilhoso para todos Salmos os momentos. Todos os momentos. Um versículo. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eita Tremendo, glória! Irmã Sandra. Apocalipse 3:11. Ah. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Um hino da harpa, irmã Lígia. 296, Já, não, do Jardim. no jardim. Tremendo. Sim, na minha vida particularmente, eu gosto muito de falar sobre oração, viver oração. Então esse hino, eu acho que é tremendo. Com né? Jesus a minha alma deseja estar. Em oração que a gente vence, né? E o exemplo é Jesus, né? Glória a Deus. Irmãos, e nós que somos aqui, somos testemunhas. No nosso tempo central aqui é muito pregado e feito trabalhos com oração, né, irmã Lígia? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Um Deus. versículo, irmã Sandra Mafra. Já falei. Um versículo? Apocalipse 3:11. É verdade. Desculpa, irmão, desculpa. Um hino da harpa. Acontece. 36. 36. O exemplo. Ah, linda pátria estou. Olha aí, lindo. Irmã Lígia, uma comida. Lasanha. Gosta de lasanha? Gosto muito de lasanha. É mesmo? Ah, eu adoro. Irmã Sandra, Arroz e feijão. é mesmo. Um arroz, um ovo Arroz e em cima. feijão fritinho, feitinho na hora, um ovinho frito. Não precisa de mais nada, pastor. Ai, meu Deus, deu água na boca aqui, né? Irmã Lígia. Pois é, lasanha com arroz, feijão e lasanha. Pronto. E eu tenho um problema seríssimo, pastor. Eu não posso falar prato aqui. Outro. Lá em casa, meus genros são todos cozinheiros. É. E se eu falar em um e não falar do outro? Eu sei um que tem até um moedor de café, que Tem. toma café. É um perigo. Então vamos ficar no arroz e no feijãozinho. Amém. Irmã Lígia, o melhor lugar é? A minha casa. Ai, que delícia, né? A minha Da casa. gente. A casa da gente é top. Pode ir para qualquer lugar, mas Ai, eu sou caseiro, é a hein? minha casa Eu sou caseiro. também. Ah, se eu pudesse ficar assim muito mais tempo em casa. Turma todo trabalho também, né? Tem jeito, É né? verdade. Amém. Para nós encerrarmos aqui, o Fadicam, irmã Lígia. O FADICAM é um ministério de oração e louvor realizado por mulheres que têm compromisso com Deus e que ama ajudar o próximo. Aleluia. Que são mulheres que, enquanto nós estamos orando, a gente está ajudando a nossa companheira. Porque sempre a gente tem consciência de algum pedido de oração, né, Sandra? Aquilo que Verdade. você compartilhou. Verdade. Alguém pediu oração, alguém ou deu o nome de alguém, ou a pessoa mesmo veio nos falar. Então a gente vai para a oração, e que é o FADICAM é departamento para isso, para orarmos, né? E ajudar o nosso próximo. Amém. O Fadicam, irmã Sandra Mafra. Pastor, é tão forte o vínculo dessa mulherada que está quebrando o coração. É algo assim que é só quem faz parte mesmo para entender a cumplicidade, o amor, sabe, a gratidão e o compromisso assim com a outra, sabe?
é algo sobrenatural, é algo divino o Fadicam. Amém, amém e amém. Irmã Lídia, irmã Sandra Mafra, Deus abençoe vocês estarem Amém. conosco aqui, né, nesse mês Um prazer. tão festivo aí, né, que nós já falamos aqui, o outubro rosa. Nós não conseguimos fazer uma decoração aqui, não deu tempo. Mas agradecer a Deus e também pela vida de vocês, por esse ministério, a gente que está mais perto aqui acompanhando esse trabalho árduo, mas gratificante, que é liderar essas irmãs. Que Deus continue abençoando vocês. Manejo com as considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, né, esse privilégio de estarmos nesse momento aqui, nessa entrevista, e lembrando aqui de louvar a Deus pela vida das irmãs que fazem parte dessa diretoria, que está aqui representado nós duas, mas temos mais mulheres que fazem parte da diretoria da UFADICAM, né? Louvar a Deus pelas irmãs que são líderes lá nas congregações, porque elas são os nossos braços, nossos pés, porque é o que nós tratamos aqui, elas que transmitem lá para as mulheres e trabalham todos os projetos, né? Então eu louvo a Deus pela vida das irmãs, são irmãs dedicadas mesmo, sabe? O que nós tratamos aqui, elas trabalham lá nas congregações e a coisa acontece. Então nós louvamos a Deus por isso. E que Deus continue abençoando as irmãs, né? Fortalecendo. Agradeço a Deus pela tua vida, pastor, nos convidar para estarmos aqui, né? É um prazer. Estamos tremendo aqui, mas tudo bem. Eu falei que ia entregar, vou entregar. Irmã Sandra Mafra está com a cola ali do lado dela ali, mas não usou a colinha. Não conseguiu. Ai, graças a Deus. Irmã Sandra Mafra, suas considerações especiais. Prazer ter a senhora aqui. Amém. Lhe ama em Cristo Jesus. A Amém. senhora é a nossa secretária da diaconia também. Ai, Jesus. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Principalmente representando esse grupo que significa tanto na vida da igreja, que significa tanto na minha vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu sei que eu sempre posso contar com esse grupo, com essas mulheres de oração. E é uma satisfação muito grande, né? Ser a segunda da irmã Lídia. Muito difícil, viu, pastor, ser a segunda da irmã Lídia. Porque a irmã Lídia, ela é ligada no 220 e eu sou 110. Então, mas graças a Deus, né? Deus vai dando graça e nós temos uma diretoria maravilhosa, né? As irmãs comprometidas, que trabalham mesmo, né, irmã Lídia? Elas arregaçam a manga e faz mesmo. Eu acho lindo também, pastor, que é igual a irmã Lídia falou das irmãs, das nossas irmãs lá nas congregações. A gente sabe que elas abrem mão de muita coisa para poder estar lá na liderança, trabalhando com aquelas mulheres lá, fortalecendo aquelas mulheres. Então é muito gratificante, né? A gente só tem que adorar a Deus e glorificar o nome dele mesmo pela vida da UFADICAM. E agradeço também a oportunidade de estar aqui. Obrigada, tá, pastor, pelo convite. E Deus abençoe a todos. Ainda em tempo, né? Também agradecer a Deus pela vida do meu esposo, meu companheiro, né? Eu ia falar agora, né? Porque tudo que sou, é porque ele também tem a chamada, né? E tudo isso se concretizou por causa disso, né? Dessa união que Deus permitiu que tudo deu certo, né? Ministério, chamada para estar em frente de departamentos, sempre ele me apoiando, então louvo a Deus por isso, meus filhos, agradeço a Deus que 3 filhos maravilhosos que Deus me deu, as minhas noras, minha netinha, então é tudo bênção na minha vida. Louva a Deus por isso. E a neta da senhora é a neta da irmã Sandra também, né? Ó, que chique, a neta dela é minha neta. Glória a Deus. E agradecer também pela Sarinha e o Diego, né, que estão no suporte aí, que bênção. É uma família que trabalha, né? Graças a Deus. Pastor Vanderlei, nosso presidente, pastor César, o nosso co-pastor aqui na Central, que é casado com a Taiwane, filha da irmã Sandra, e agora tem a linda Helena, a Helena. E os responsáveis, irmãos, de como chega editado, tudo certinho, este programa aí na sua casa, é a Sarinha, filha da irmã Sandra, juntamente com seu esposo, o Diego. Minha caçulinha, viu, pastor? A caçulinha, né? Mas tem mais... Tem o Alice e tem a Carol. Tem também, o Alice, né? a Carol, a Taiwane e a Sarinha. E lá tem a Claudinha e o Caleb também, né? E a Natália, que é a nora também. Gente, Deus abençoe. Nesse mês de outubro também, nós temos aí, dia 12, se eu não me engano, terça-feira que vem, que vai ser o mês das crianças, né? Que é o dia das crianças. E no louvor nós vamos ter aqui hoje a participação especial da Laurinha Santos. Nós vamos ouvir esta canção
e depois nós voltamos para fazer a entrega do presentinho das irmãs e também a irmã Nígia vai deixar um recadinho especial para você. Voltamos já! Deus tem tanta coisa pra fazer, gente bem mais importante pra cuidar, problemas mais difíceis para resolver, mas está sempre pronto a me escutar. Ele nunca se cansa de mim, mesmo com milhões de orações pra responder. E eu acho isto tudo tão legal, porque pra ele sei que sou especial. Eu vivo aqui comigo imaginando o Criador do mundo me olhando, observando o que eu faço o dia inteiro, me amando apesar dos meus defeitos. Eu dormi e ele fica acordado, quando acordo ele já está do meu lado. Ele é o meu melhor amigo, prometeu que sempre estará comigo. Ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve. E sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim. Oh, oh, ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve. Eu chamo, ele responde. É tão lindo ter um Deus assim, 24 horas disponível para mim. Realmente eu tenho tanto pra fazer, mas não é difícil cuidar também de você. Sim, eu estou sempre pronta a te escutar, me alegro ao te ouvir me chamar. Eu nunca vou cansar de te ouvir, estarei sempre pronto quando precisar de mim. Eu nunca abandonei um filho meu, não esqueça, sou teu pai e sou teu Deus. Eu posso estar em todos os lugares, ao mesmo tempo posso ouvir todas as vozes. Não sou o pai de um filho, mas sou de milhares, e conheço cada um em seus detalhes. Eu entendo até teu choro, teu sorriso, conheço todos os teus sentimentos. Não preocupa quando te falta palavras, porque posso ouvir até o teu silêncio. Eu te ouço, sou o dono do universo, mas te ouço. Sempre que me chama eu respondo, você é prioridade para mim. Eu te ouço, sou o dono do universo, mas te ouço. Sempre que me chama eu respondo, é tão lindo ter você assim, 24 horas disponível para mim. Ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve. E sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim. Ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve. E sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim, 24 horas disponível para mim. Eu estarei sempre aqui. Vinte e quatro horas disponível para mim. Meus queridos irmãos, depois nós ouvimos aí esta linda canção com a cantora Mirim Laurinha Santos, aqui do Templo Central, nós partimos para o encerramento da nossa entrevista de hoje. Antes, porém, quero convidar aqui a Sarinha, nossa contra-regra,
que vai entregar um presentinho especial às nossas convidadas, a irmã Lígia e também a irmã Sandra Mafra. Fica aqui, Sarinha, para nós encerrarmos o programa. Irmã Lígia, tem um recadinho especial aí, né? Bazar, dia 9? Sim, temos um bazar, dia 9 de outubro. E esse bazar é especial, né? Pelo Dia das Crianças. Dia das Crianças. Então, nós teremos muitos brinquedos, roupas infantis, e em geral, né? Então, o programa hoje que você está assistindo é dia 7. Então, vai ser depois da manhã, sábado, aqui no Templo Central, Avenida Brasília, 59. É um bazar kids, irmã Lígia? Posso dizer. É roupa de crianças, brinquedos, é Roupas, brinquedos, mas de adultos também. Também. Né? Geral. Roupas em geral. Mas é um especial por causa do mês das crianças. Dos mês né? das crianças. Aí a gente. Aliás, foi a Márcia que teve a ideia de fazer esse tema, né? Então deu tudo certo. E a gente está aí batalhando, né? Batalhando. Então, depois da manhã, aqui no Templo Central, 9 de outubro, das 9 da manhã. Às 15 horas. Às 15 horas. 15, 16 horas. 15, 16 horas. Avenida Brasília, 59, aqui em Cambé. Rua Brasília, aqui em Cambé, que vai ser no Templo da Igreja Assembleia de Deus. Amém? Agora, nós vamos fazer o seguinte, a irmã Sandra Mafra vai fazer uma oração, tá bom? E a irmã Lígia vai fazer uma leitura, dando um encerramento para nós aqui nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, para Te agradecer, Senhor amado, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. E queremos, Senhor, agradecer, Pai amado, pela UFADICAN, Senhor, a União Feminina, Pai amado, da Assembleia de Deus aqui em Cambé, a qual o Senhor tem abençoado de maneira poderosamente, Senhor. Alcança, Pai amado, todas as Tuas filhas que fazem parte desse grupo, Senhor. Fortalece a cada uma delas, Pai amado, e venha do encontro com a nossa necessidade, Pai querido. Nós te pedimos, Pai amado, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler aqui no livro de Números, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe. Ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve. E sempre que eu chamo, ele responde. É tão lindo ter um Deus assim. Ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve. E sempre que eu chamo, ele responde.